Fala, torcedor vascaíno, hoje é dia de Vascão em campo, hoje é dia de Corinthians contra o Vasco, na Neoquímica Arena, às 4 horas da tarde, pelo Campeonato Brasileiro. E nesse vídeo vocês vão ver a provável escalação do Vasco para a partida de logo mais. E tem mudanças, com o Matheus Carvalho suspenso, o Galdames deve ganhar a posição de titular na partida de hoje contra o Corinthians. E a arbitragem também já está definida. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo vocês vão ver todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Antes eu pedi para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal que é muito importante e compartilhar para seus amigos vascaínos que gostam do nosso conteúdo, tá beleza? Então agora vamos para as informações, tem informações importantes. Vamos lá. A primeira informação é o Vasco divulgou a lista de relacionados para a partida de hoje, né? Não é normal, o Vasco sempre posta a lista de relacionados no dia do jogo, postou no dia de ontem. Então, vou colocar aqui na tela para vocês já aí. Relacionados: Alex Teixeira, Coutinho, Domingues, Emerson Rodrigues, Galdames, Hugo Moura, Jair, Jean David, João Vitor, Keiler, Leandrinho, Léo Jardim, Lucas Pitão, Maicon, Pablo, Paulo Henrique, Paier, Puma Rodrigues, Ryan, Rojas, Esforza, Verrete e Vitor Luiz. E aí, mais uma vez, o Souza não está na lista de relacionados do Vasco. É algo que é bizarro, né? O Souza não participar da lista de relacionados do Vasco. Um jogador que chegou no meio da temporada, na janela de transferência do meio do ano, para tentar agregar no elenco do Vasco, tentar ajudar, reforçar. E ele não tá conseguindo fazer isso, né? Nem na lista de relacionados para as partidas ele tá indo. Pelo menos o Alex Teixeira tá indo. Já o Souza tá sumido. A gente nem sabe mais onde está Souza, a gente não vê nem imagem dele no treinamento. Não sabe de nada, né? A última informação que a gente teve do Souza foi que ele queria virar zagueiro, né? Mas depois disso não teve mais informação nenhuma. Então é informação importante pra gente saber aí sobre o jogo de hoje contra o Corinthians. Jogo bastante difícil. A gente tá aí com a volta do Jair também. Jair foi relacionado para essa partida também. Graças a Deus, um excelente jogador. Tá voltando de lesão, obviamente. O Paulinho, mais uma vez, não foi relacionado. Então, provavelmente, no próximo jogo contra o Atlético Goianiense, o Paulinho seja relacionado, creio eu. Então, vamos lá. Se você não tá chegando aqui no nosso vídeo para saber um pouquinho sobre as informações da partida, vamos lá. Corinthians vs Vasco, onde assistir, escalações e arbitragem. O Timão recebe o Cruz Maltino na Neoquímica Arena, em duelo decisivo na briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores. Em um confronto direto na busca por uma vaga na próxima Libertadores, Corinthians e Vasco medem forças neste domingo, dia 24, às 4 horas da tarde, horário de Brasília, na Neoquímica Arena. Nesse sentido, o confronto acontece pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, em uma reta final que promete ser eletrizante. Na classificação, o Timão vive ótimos momentos na temporada, com 5 triunfos consecutivos, 5 vitórias. Assim, alcançou a marca de 44 pontos, na 9ª posição, que fez a equipe se afastar do Z4 e sonhar com a competição continental. O Cruz Maltino, por sua vez, perdeu as últimas 3 partidas, inclusive 3-0 Botafogo, 3-0 Fortaleza e agora 1-0 para o Internacional. E está com 43 pontos na 10ª colocação. O Corinthians estava brigando para não cair, né? Até pouco tempo e já conseguiu passar o Vasco na tabela. É algo que é inacreditável, né? Então vamos lá, você que vai assistir de casa, não vai poder ir lá em Itaquera assistir o jogo, você vai passar o jogo aonde? O confronto deste domingo, dia 24, terá transmissão da TV Globo, então TV aberta para praticamente quase todo o Brasil. E dos canais Premier também, que é o canal fechado, caso você não goste da narração lá na Rede Globo, você pode assistir no Premier também, que é importante. Como chega o Corinthians? Para o confronto decisivo, o técnico Ramon Dias terá desfalques importantes. Entre ele e Yuri Alberto, que tá fazendo gol pra caramba agora, que teve uma lesão no músculo posterior da coxa, grau 1B, e Félix Torres, que retornou da seleção do Equador com lesão no músculo anterior da coxa direita, grau 2B. Além disso, o Timão não terá Memphis Depay, que é o craque do time, né, que chegou recentemente, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Por outro lado, José Martínez e Romero voltam da data FIFA. Eles jogaram nas suas seleções. Como chega o Vasco, que é o que interessa pra gente. Aqui no Corinthians interessa muito isso aqui. A falta do Depay, que é um excelente jogador, fez gol no último jogo do Corinthians, inclusive. E o Yuri Alberto também fez gol no último jogo. Então são dois excelentes jogadores. O Félix Torres é um jogador que é titular no time do Corinthians, mas não faz a mesma coisa do que o Depay e o Yuri Alberto, né? Não faz a mesma falta. Vamos lá.
Como chega o Vasco, é o que interessa mais ainda. O técnico Rafael Paiva não terá à disposição Matheus Carvalho. Afinal, o volante recebeu o terceiro cartão amarelo no revés contra o Internacional. Dessa forma, a tendência é de que Hugo Moura volte à equipe titular. Sendo assim, a comissão técnica, junto com o Departamento de Saúde e Performance, DESP, irá avaliar a chance de relacionar Paulinho. Como a gente já viu também, né? Na lista de relacionados não tem o Paulinho, então o Paulinho não foi relacionado para a partida. Então, que já está à disposição após se recuperar de grave lesão. Foi o que eu falei, provavelmente o Paulinho vai ser relacionado para o jogo lá contra o Atlético Goianiense em São Januário, que é o próximo jogo do Vasco. Vamos lá, 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, na verdade é a 35ª, horário 4 horas da tarde, horário de Brasília, dia 24/11, que é hoje. O local, Neoquímica Arena, não vai ser São Januário, vai ser lá em São Paulo, no estádio do Corinthians. Então, completamente lotado o estádio vai estar, né? Mesmo com esses desfalques e tudo mais, o time do Corinthians é muito forte lá na casa deles. E ainda mais que o treinador do Corinthians é o velhote, né? O velho argentino lá, Ramon Dias. Então, o que ele vai querer? Ele vai querer muito ganhar do Vasco. E a gente vai querer também ganhar do Vasco. Do Corinthians, perdão, né? Tomara que os jogadores entrem em campo, falar aquelas falas que o Ramon Dias acabou falando naquela coletiva dele, etc, sobre o Vasco, coletiva não, na entrevista, né? E coloque ali na pré-eleição do elenco do Vasco, para colocar na tela pra gente ter mais fôlego, ter vontade de ganhar, né? Que é necessário e é importante. Se a pessoa consegue ganhar uma vitória, ter uma vitória lá na Neoquímica Arena, seria, pô, muito maneiro, né? Mas enfim, é um jogo muito difícil por mais os desfalques do Corinthians. Vamos lá. O Corinthians, segundo o Terra, que eu tô olhando essa matéria do Terra, vamos lá. Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique ou Kaká e Matheus Bidu. José Martínez, Alex Santana ou Breno Bidon. Carrilho e Rodrigo Garro. Thales Magno e Romero. Técnico Ramon Dias. O Vasco talvez venha com quem? Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor e Léo. Lucas Piton, Hugo Moura e Galdames. Paê ou Coutinho. Leandrinho ou Emerson Rodrigues, Maxime Domingues ou Puma Rodrigues e no ataque o centroavante Pablo Verrete e o treinador Rafael Paiva. E cara, dando minha opinião aqui agora para vocês, se o Rafael Paiva, se a gente for amassado completamente pelo Corinthians, se a gente não jogar bem novamente, beleza, a gente perdeu, ok, mas não ser amassado, conseguir jogar de frente com o Corinthians, beleza. Mas aí se a gente é amassado pelo Corinthians, toma um placar de 3-0, por exemplo, de novo, né? A Rafael Paiva cai. Tenho certeza absoluta disso, né? Eu acho que o Rafael Paiva cai sim, ok? Então você também, que quiser assistir todas as últimas informações do Vasco, vai ter live pré-jogo aí, 2h30 da tarde, provavelmente, com vocês, tá beleza? Então é importante vocês saberem disso também, ok? E tem live pós-jogo também, como sempre, aqui no nosso canal. Então, o árbitro da partida é o senhor Davi de Oliveira Lacerda do Espírito Santo. Ele apitou um jogo do Vasco recentemente, que eu não tô me lembrando aqui agora, mas ele apitou um jogo recentemente do Vasco aí. Se a gente não tá lembrando do árbitro, é porque ele não foi mal, né? Vamos colaborar com vocês? É porque ele realmente não foi mal, tá? Auxiliares, Fabrício Vilarinho da Silva, da FIFA de Goiânia, e Douglas Pagung, do Espírito Santo. O VAR, Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, da FIFA, ele é do Rio Grande do Norte. Tá? Então, informação importante pra gente saber aí do jogo de hoje contra o Corinthians. Vamos lá. Como a gente leu na matéria também, o Corinthians terá pelo menos 3 desfalques, né? Que é o Memphis Depay, que é um excelente jogador, e o Yuri Alberto, que estavam chamando ele de Bagre Alberto, não sei o que estava na péssima fase realmente, voltou a fazer gol. E o zagueiro Félix Torres. São jogadores importantes desse time do Corinthians que vai fazer falta dentro de campo. E aí tomara que o Vasco consiga jogar bem, né? O holandês está suspenso enquanto os outros dois estão lesionados, como a gente leu na matéria também. E aí tá aqui. Escalação do Vasco, Matheus Carvalho está suspenso e não enfrenta o Corinthians. O volante será desfalque na partida deste domingo em São Paulo. O Hugo Moura deve voltar ao time titular. Não era nem para ter saído, né? E depois da derrota de 1-0 para o Internacional na quinta-feira, São Januário, o Vasco não tem tempo a perder e já inicia nesta sexta a preparação. O Vasco treinou ontem, então, antes de ontem, perdão, e aí se preparou para o jogo também, né? Que é importante. E aí também tá o Matheus Carvalho que tá fora do jogo. E aí, vocês querem ver muito o campinho, né? Mas aqui tá a provável escalação do Vasco, segundo o GE também, que é o Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor e Léo, Lucas Piton, Hugo Moura e Galdames. Galdames provavelmente vai ser titular no lugar do Matheus Carvalho, que tá suspenso.
Dimitri Payet ou Coutinho, fica a dúvida aí. Leandrinho ou Emerson Rodrigues, Maxime Domingues ou Puma Rodrigues e Pablo Verratti. E aí tá aqui, Corinthians e Vasco se enfrentam neste domingo às 4 horas da tarde, horário de Brasília, na Neoquímica Arena, em jogo válido pela 35ª rodada do Brasileirão, ok? Então tá aqui, vocês querem ver muito mapinha, né, que é maneiro a gente ver o mapinha realmente, tá aí o mapinha das escalações, como eu li pra vocês também, vamos ler aqui novamente. Esse aqui a gente pegou no site do Joga 10. Vamos lá. Hugo Souza no gol, Mateuzinho lateral direita, André Ramalho e Gustavo Henrique, dupla de zaga. Então provavelmente o Félix Torres não deve ser titular, ou pode ser titular também. Matheus Bidu, lateral esquerda. O volante José Martínez, Breno Bidon e Carrilho. E aí no meio campo ali, que comanda o meio campo, o Garro, que é um excelente jogador também. E o ataque do Corinthians é o Romero e também o Thales Magno, né? O Thales aí que é um cria da base do Vasco, já mencionou várias vezes sobre o Vasco, já chorou falando do Vasco e etc. É um jogador que é bastante grato pelo Vasco e espero que não aconteça a lei do ex, tá bom, Thales Magno? Espero isso de você, ok? Então é isso. E aí a provável escalação do Vasco também tá aqui. Léo Jardim, Paulo Henrique lateral direita, dupla de zaga, Léo e João Vitor, lateral esquerda, Lucas Pitão, dupla de volante, Hugo Moura e Galdames, ponta direita, Ryan, e aí tá com o ponto de interrogação, Ryan ou Maxime Domingues. O Maxime Domingues jogou muito mal o último jogo, né, contra o Internacional, então não sei se ele vai ser titular novamente. Coutinho no meio campo ou Dimitri Payet, fica a dúvida também, Leandrinho ou Emerson Rodrigues, fica a dúvida também. Então, os três ali estão com ponto de interrogação, porque a gente não sabe realmente quem vai entrar em campo. E aí, no ataque, o centroavante Pablo Verratti, tá bom? Então é essa aí a provável escalação do Vasco, todas as informações da partida de hoje. Vocês ficarem atentos aí, tá bom? É importante, hoje tem livezinha às 2h30 da tarde, provavelmente, 2 horas. Eu vou programar pra vocês vão ver, tá bom? Então, muito obrigado pela presença de todos. Um abraço. Fiquem com Deus. Saudações vascaínas e que o Vascão ganha hoje, tá bom? Daqui a pouco vejo vocês na livezinha. Tamo junto.